pastor Loacir e eu quero meditar com você sobre uma passagem da palavra de Deus, que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6. E eu quero falar com você, na verdade, sobre uma coisa muito interessante, sobre um Deus que é imutável, ou seja, um Deus que não muda, um Deus que não sofre variações, um Deus que é exato, né? É sobre esse Deus que eu quero falar com você. E a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, ele está falando assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E a palavra de Deus aqui está nos trazendo essa reflexão e falando sobre esse Deus que não muda. Ele começa falando: eu, o Senhor, não mudo. E essa palavra, nesse texto específico, ela está tratando com o povo de Israel, está tratando com os sacerdotes que naquele momento estavam tratando as coisas do Senhor ou as coisas do reino de Deus de uma forma meio que de qualquer jeito, sem respeito, de forma que o pecado havia sido inserido em meio aos líderes, aos sacerdotes daquele momento. E Deus está tratando com eles e falando assim: olha, de fato, eu, o Senhor, não mudo. E esse é o motivo por que vocês não foram destruídos. Né? Porque eu não mudo. Agora, eu quero que você pense comigo, nós trazendo isso para o nosso momento, para a nossa época, nós que somos, né, pós-modernos e vivemos num mundo totalmente diferente do que esses sacerdotes viviam. Vivemos num ambiente diferente, num tempo diferente, com características diferentes das coisas acontecendo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: indiferente daquele tempo, onde as coisas eram talvez um tanto mais limitadas, quanto a este tempo agora que nós vivemos atual, onde nós estamos conectados a muitas coisas, conectados a muitas informações, eu quero dizer para você uma coisa muito séria. A palavra de Deus está falando: pois eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus, ele é imutável. E nós queremos justamente trabalhar aqui sobre essa questão da imutabilidade de Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus daquele período do Antigo Testamento, ele é o Deus de hoje. Ele não mudou. Não houve uma transformação durante os anos. Entenda uma coisa comigo. Diferentemente da sociedade que entende e diz que passou por uma evolução, Deus não teve necessidade de passar por uma evolução, porque Deus é Deus desde sempre. Deus, ele é pré-existente. Antes de tudo isso que está à nossa volta existir, ele já estava, ele já era. Então nós precisamos compreender que Deus, ele não vai aceitar, ele não vai mudar a forma dele para me agradar ou para te agradar. E muitas vezes nós achamos que a nossa forma de se apresentar a Deus acaba convencendo Deus de que nós somos uma coisa que de fato nós não somos. Muitas vezes nós achamos que a forma como nós nos achegamos a Deus, a gente convence Ele de que a gente é bom. Mas, na verdade, gente, Deus, ele está falando seriamente: eu não mudo. Deus é imutável. Você não vai conseguir convencer Deus de algo que você não é, a não ser que você realmente viva aquilo que você fala, aquilo que você está declarando para Ele. Mas se você não viver, não adianta você querer convencer a Deus. Ele é imutável. A justiça de Deus, ela é imutável. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele cresça e não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é fato. Esse é o amor de Deus que não muda. O amor de Deus também é imutável. A forma como Deus ama os seres humanos é imutável.
Mas a forma como Deus pratica a justiça também é imutável. Nós não podemos achar que alguma coisa nisso se perdeu ou mudou. A palavra de Deus está falando, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. De fato, eu não mudo. Nós podemos ver isso no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombras de variações. Ou seja, amados, Deus não fica cocheando entre pensamentos. Deus não fica cocheando entre uma decisão e outra. Ele é imutável. A palavra de Deus é imutável. E se ela, em algum momento, conflita o ser humano, o erro não está na palavra de Deus. O erro está no ser humano. O erro não está em algo que é reto. O erro está onde há pecado. E é por isso que a palavra de Deus é dura e confronta muitas vezes. Ela confronta diretamente o ser humano e esta é a finalidade, porque como que pode um Deus imutável, um Deus que é todo reto, um Deus que é certo, concordar com as coisas que nós fazemos muitas vezes, ou os pecados que nós cometemos? Então, amados, compreendamos uma coisa. Deus, ele é imutável, ele não vai mudar a forma dele, o jeito dele, o ser. Deus não vai mudar a forma dele operar as coisas para te agradar. Não, sinto muito. O que precisa acontecer é você, ser humano, como homem, como mulher, como filho de Deus, como criação de Deus, compreender que este Deus não muda, mas que você, sim, tem um processo de mudança. Você, sim, pode se permitir ser mudado e moldado, aí sim, a atingir o caráter de varão perfeito, que é o que Deus tem para mim e para você. Então, entendamos isso. Deus não muda. Ele é imutável. Deus é imutável. Quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender a agradar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. E não leve isso como uma cobrança. A exortação ela é necessária, mas é em amor. Deus nos exorta em amor. Quando você abre a palavra de Deus e ela te confronta, não fique chateado. Deus está corrigindo para que nós possamos um dia estar com Ele. E para isso nós precisamos estar num caminho de retidão também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.